eu acho que servem principalmente para apresentar a ideia de que a escuta ela é um percurso, ela é uma pequena viagem, ela é um sistema de vai e vem, como a história ali da uva e do próprio produção do vinho. Né? A gente diz assim, são 4 Hs, porque para poder escutar o outro, a gente precisa se abrir, a gente precisa ter essa porosidade. Que posição no mundo a gente precisa convocar para fazer isso? A posição de hospitalidade. Daquele que, assim, abre o seu hotel, abre a sua casa para o outro. E quando ele entra, ele aporta na sua casa, é muito importante que ele venha com a linguagem dele, com os costumes dele, com os valores dele. Essa é a regra da hospitalidade. Né? Eu te trato, eu cuido de você, mas eu vou ter uma atitude que é uma atitude política. Né? Uma atitude muito interessante, porque já se disse o seguinte, por onde começa a colonização? Por onde começa o poder? Começa com um axioma simples que é assim, fala a minha língua, fala o latim, fala o português, fala o espanhol, fala a religião da cristandade, fala a religião do Islã, fala, enfim, a religião da psicanálise, fala a minha língua, e daí a gente se entende, né? Facinho. Não. Hospitalidade, a capacidade de hospedar o outro é o contrário disso. Quer dizer, ó, você vai vir para a minha casa e, pelo menos no começo, no primeiro momento, a língua que vale é a sua. É isso que faz a gente, assim, acolher o outro. É o segundo momento, o segundo H, né? Que é, bom, a gente acolhe, mas o segundo momento e tem a ver com hospedar e até a origem de hospedaria, que é o hospital. Ou seja, o hospital onde é que nasceram os primeiros hospitais? No mundo islâmico, né? No norte da África, em Bagdá. Né? Leiam O Físico, que é um lindo romance sobre a história dos hospitais. Né? Os hospitais no Ocidente começaram muito depois, né? No século XVIII, XVII. Né? Por quê? Porque havia um mandamento de qualquer pessoa que aporte na sua casa tem que ser bem recebida. Hospedaria. E desse mandamento evoluímos para hospital. Ou seja, eu te hospedo e de repente eu descubro que você sofre. Que você tem uma dor. Que você tem algo que não vai bem. Algo que pede por se dizer. Algo que te põe num estado de desconforto. É preciso tatear para encontrar isso. Não basta dizer assim, me conta aí o que há de errado. Porque muitas vezes a própria pessoa desconhece isso. Hospedar, hospital, daí a gente vai para um outro momento mais radical ainda, né? que tem a ver com a mesma palavra, que é hospício. Hospice. Né? Em inglês, lugar onde no começo a gente ia para morrer. Antes de ser cuidado e tal, era um lugar em que a gente se despedia, né, do mundo e a gente ficava assim sendo cuidado naquele lugar. E depois virou a casa de loucos. Os dois sentidos. Se você quiser escutar o outro, você precisa recebê-lo, compartilhar algo do sofrimento, do mal-estar, mas em seguida compartilhar a loucura. Essa ideia de, te recebo na minha casa, mas desde que você não seja inconveniente, desde que você seja normal e comportado, bem educado e etc., dá para ouvir, mas não dá para escutar. O quarto elemento da escuta, e que também deriva dessa mesma palavra, é a palavra hospedeiro. O que é um hospedeiro? Um mosquito, pica, vírus, o vetor, hospedeiro. Hospedeiro tem que ver com a ideia de transmissão, contágio. E de fato, uma boa escuta, ela cria uma experiência, ela cria uma coisa que você tem vontade de transmitir. Não é assim quando o palhaço conta uma piada, que você acha uma piada super legal. O que você quer fazer? Você quer contar, passar ela adiante. De graça. Ninguém te obriga a isso. É uma forma de você ampliar e refazer aquela experiência de humor e de satisfação, aquele bom encontro que você teve com o outro. Você transmite. Veja só, então o que a gente está falando? Que na escuta tem uma
tem uma coisa que envolve uma generalização, né? Que você começa em um ali, e daí você vai ampliando e vai contando isso para o mundo. Mais ou menos como a gente está tentando fazer aqui, a partir do nosso encontro, né? Mas tem uma história que eu acho que dá para fixar, serve para fixar como essas coisas acontecem na vida real, né? Uma história pessoal, um momento vulnerável, né, da minha vida. Tinha tomado um fora, mas um fora, daqueles assim, gostoso, né? Quer dizer, era apaixonado, louco por uma menina. E a menina, a gente convivia e tal, e ia para lá e para cá, e eu fazendo o meu melhor, e me esforçando, e um dia ela fala assim, você, e eu falo, agora vai. E quando eu vejo, ela está falando com o meu melhor amigo, que ela começa a namorar meu melhor amigo. E eu adoro meu amigo, ele não fez nada errado, ela também não fez nada errado, mas isso é uma coisa que eu, assim, não recomendo a vocês. Isso faz mal para a pessoa. Daí, eu estava nessa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Isso me levou à minha primeira análise. Mas antes da minha primeira análise, a gente tenta tudo, né? É dança, é chuva, é banho de sal grosso, a gente tenta tudo. Mas, antes disso, me ocorreu assim que eu precisava fazer algo. Sabe aquela sensação que você tem que fazer algo? Geralmente ela vem quando você não está se escutando ou escutando o outro. E o que eu inventei de fazer é correr a São Silvestre. Já ouviram falar de São Silvestre? São Silvestre é corrida, tiver 31. E por quê? Porque é impossível, todo mundo feliz ano velho. E eu lá, garota, para mim não, né? Então o jeito que eu falei eu vou ficar correndo. Daí a gente esquece, né? Corre que esquece. Daí deu uma largada, era no tempo que era lá na Paulista, descia Brigadeiro, subia Consolação. Tinha significante Consolação, tinha alguma coisa a ver com essa ideia, assim, né? Daí eu valentão, né? Desço, correndo e tal, sozinho, escuro assim. Daí quando eu chego na subida da Consolação, falo, puta que pariu, não vai dar. Não vai dar. É a Consolação inteira, assim, né? Daí eu desacelerei, comecei a mais devagar, assim, né? Daí eu escuto uma voz, tipo assim, desanima não, rapaz, vamos lá. Olha para o cara aqui do meu lado, assim, passando, sabe? Você tem aquele momento, o estranho chegando na sua vida, uma pessoa que você nunca viu, meio falando assim, no limiar, entre o lúdico e o intrusivo. Está se metendo na vida de quem? Você sabe o que está acontecendo aqui para você falar, vai em frente? E eu dou uma resposta assim, não, tudo bem, realmente eu vou, mas está muito difícil e tal. E o cara se sai com uma, nunca tinha visto o sujeito na vida, né? Não desanima não, que isso tudo é psicológico. Isso tudo é psicológico. Legal, era o que eu estava precisando ouvir meia-noite nessa situação, que isso é uma coisa psicológica. E daí psicológico? Sim. Não, é que eu sou um tipo assim, psicólogo. Falei, não diga, eu sou um tipo de psicólogo. Eu, na verdade, eu dirijo um táxi. Mas a minha verdadeira profissão é que eu sou um psicólogo. Eu sou psicólogo das pessoas. Aí entrou no meu táxi e via como o cara tinha um lance de abriu a porta, entrou, começou a falar e ele escutando. Ele era um prático da escuta. E ele começa a me dizer então que não, porque eu tive aquela moça que deu à luz no meu táxi, aquele outro que casou no meu táxi, que pediu namoro, que desfez o namoro. E ele começou a contar umas histórias legais. E eu indo, e o cara contando as histórias, e o papo. De repente a gente tinha subido a Consolação. Falei, cara, não é que tu é psicólogo mesmo? Isso é psicológico esse negócio aí. E o cara assim me abriu um sorrisão, falou, você viu? Não falei que eu era psicólogo? Tchau, uhul. Foi embora, desapareceu na multidão, né? Quer dizer, uma história que eu acho muito
sintética, né, para a gente ver esses 4 Hs. Né? Vocês percebem aí como teve um momento em que a gente podia se separar, ali logo no começo. O que você está falando na minha vida? De certa forma, ele foi hospitaleiro e eu também deixei ele entrar. Primeiro H. Por que esse H foi possível? Porque ele percebeu, ele escutou em mim que eu estava sofrendo, vulnerável, não aguento mais, não vou conseguir subir a consolação. Ele estava ali atento, pegou esse ponto. Para onde foi a conversa? Loucura. Só loucura, minha loucura, olha só, esse caso, aquele outro caso. E fomos em frente em torno de uma loucura compartilhada. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Transmitindo para vocês essa história. Ou seja, terminei de escutar aquilo que ele me disse, agora aqui com vocês. Vocês vão escutar, talvez toque, talvez não toque. Talvez isso vire um hospedeiro para vocês, talvez não vire. Vai depender do tipo de escuta e de encontro que a gente conseguir produzir. Caraca, que demais.